verso de número 16. Evangelho de João, capítulo de número 3, verso de número 16. Em nome de Jesus, se você estiver do lado de alguém com dificuldade de encontrar, você vai ajudar. Em nome de Jesus, essa pessoa, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 3, verso de número 16. Vamos continuar falando do amor do Senhor. Do amor de Deus pela nossa vida, né, irmãos? Como Deus é maravilhoso, como Deus é fiel para conosco, amém? Deus é lindo, olha que família linda que nós temos. Somos família do Senhor. Família do Senhor, Deus é fiel, amém? Todos acharam, porque o Rafael ajudou, né? Aí ficou certo, deu certo. Nos diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Agora você vai comigo em Hebreus, capítulo de número 5, verso de número 5. Hebreus, capítulo de número 5, verso de número 5 a seguir. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 5, verso de número 5 a seguir. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Carta aos Hebreus, capítulo de número 5, verso também de número 5 a seguir. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Quem não encontrou, tá aqui no Data Show. Nos diz assim a palavra do Senhor. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Amém? Coloca a tua Bíblia na tua cadeira, vamos orar? Vamos orar? Vamos apresentar o nosso coração ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, ore comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te bendizemos. Nós te exaltamos, meu Pai. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Mas mais que isso, Pai, nessa noite nós queremos render ao Senhor todo louvor, toda honra pelo teu amor. Grandioso és tu e grandioso é o teu amor, meu Pai. E nós estamos aqui nessa noite porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor, meu Pai, teve um projeto lindo de salvação para cada um de nós. Então nós estamos aqui para te bendizer. Nós estamos aqui, meu Pai, para dizer que somos gratos e também para declarar nossa dependência no Senhor. Não podemos viver mais sem a tua presença, meu Pai. Verdadeiramente, aquele que habita, aquele que entrou, aquele que já participou do Santo dos Santos, não terá felicidade em outro lugar, Senhor. Aquele que já experimentou a tua paz, não encontrará no mundo. Aquele que já experimentou a alegria do Espírito Santo, não a terá em nenhum lugar e nenhum prazer dessa terra, porque o Senhor é perfeito e a tua obra também é perfeita em nós. Então nós queremos te agradecer
bem dizer. E ao término desse culto, meu Pai, nosso coração venha ter maior discernimento a respeito do teu amor, a respeito de tudo aquilo que o Senhor fez e o Senhor, meu Pai, ainda está fazendo em cada um de nós. Então, sê conosco, toma o teu lugar de honra em cada coração, meu Pai, em cada coração que aqui adentrou, e venha dar ao Senhor liberdade de ser poderoso, maravilhoso, de ser o Deus e Pai da nossa vida. É o que nós pedimos e agradecemos. Sê conosco, querido Espírito Santo, e opera em nome do Senhor Jesus. Amém? Querido, toma o teu assento em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero falar nessa noite, irmãos. Eu quero dar tema a essa mensagem. E o tema é o amor sacrificial de Deus. O amor do próprio Deus pela nossa vida. Biblicamente, nós vamos ver que Deus, ele sacrifica por 2 vezes. Ele inicia o sacrifício e ele conclui o maior sacrifício de toda a história humana. O primeiro sacrifício que Deus fez foi lá no Jardim do Éden. Deus fez ali um primeiro sacrifício. Deus criando ali o homem, Deus criando ali o primeiro casal. Quando eles falham, quando eles erram, aí eles ficam ali com medo de Deus, com vergonha. A palavra certa seria vergonha, porque Deus pediu, deu tudo a eles e pediu só para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus colocou no meio do jardim e era cercado de todas as delícias. Então, quando o homem pecou, quando Eva peca, dá o fruto ao seu esposo. Então, ali, quando ele ouve a voz de Deus, ele não atende prontamente, mas ele se esconde. Vem a vergonha. Nossa, decepcionei Deus. Eu fiz o que Deus falou para não fazer. E no momento que ele comeu do fruto, aí ele já olha para eles. A nudez agora é um motivo de vergonha. Eles querem se cobrir e eles pegam folhas, cobrem o corpo. Mas quando Deus vem, e Deus ali indaga Adão, você comeu do fruto que eu disse para não comer? Tem toda essa história. A Bíblia fala que eles estavam ali com folhas. Eles estavam ali com folhas, né, fazendo ali a roupa que taparia o sexo do homem e da mulher. Mas aí vem Deus, e a Bíblia fala que ele faz vestes de pele. Primeiro sacrifício foi Deus quem fez, o amor de Deus, o amor sacrificial. Ele vai ali e faz roupa de pele. Deus cobre da maneira correta. Mas para fazer roupa de pele, algum animal seria sacrificado. O primeiro sacrifício, o primeiro derramamento de sangue, é Deus quem faz. Então, ele é o próprio primeiro sumo sacerdote de toda a lei que ele daria. Ele sacrifica para que o homem fosse coberto, a sua vergonha fosse coberta. Esse é o primeiro sacrifício, já dentro do paraíso. Você vê como Deus, ele valoriza mais o homem, ele valoriza mais a humanidade do que o lugar onde nós estamos. Vê que Deus não tem um compromisso com o lugar, Deus tem um compromisso com o homem, com a humanidade, porque no paraíso, ele vai ali e ele realmente faz o sacrifício. Esse é o primeiro. Segundo sacrifício do Senhor, nosso Pai, foi muito grande, porque agora é o sacrifício, é do seu único filho. É Jesus Cristo de Nazaré. E João Batista vai dizer que ele era o Cordeiro de Deus. Ele era o Cordeiro, como se o próprio Deus ali verdadeiramente oferecesse. Foi o que aconteceu. Por isso nós lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que ele dá, que ele entrega o seu filho para ser sacrificado. Ele não mediu esforços. O amor de Deus é um amor que requereu e requer. Dentro de cada um de nós é preciso a gente ter esse entendimento que é um sacrifício muito grande. Ele sacrificou o filho. Ele deu. Jesus, irmãos, veio em obediência ao Pai.
Jesus não veio porque ele estava, nossa, dando pulos. Eu vou morrer, eu gostaria muito de passar por isso. Não, ele veio em obediência ao Pai. Aí quando Jesus vem, que ele vai passar por toda essa dificuldade, por toda essa luta, aí às vezes nós pensamos assim, não, mas era Jesus. Então para Jesus está tudo bem, porque ele conseguiu. Jesus ele foi até o final, mas não foi sem dores. A Bíblia vai dizer, nós acabamos de ler aqui, que o filho, ele clamou, olha que ele ofereceu, clamou, lágrimas, orações e súplicas. Jesus chorou, Jesus clamou, Jesus ele pediu ali para que o Pai o livrasse daquele tamanho sofrimento. A Bíblia vai dizer nos evangelhos que ele entra, ele vai em Getsêmani, e quando ele ali, está naquele lugar, ele está com os seus discípulos, ele afasta, leva com ele ali, mais próximo, Pedro, Tiago e João, mas ele vira para eles e diz assim, vigiem comigo. Ele pede vigilância. Jesus está dizendo para os discípulos assim, vocês podem vigiar comigo a minha alma, a alma de Jesus. Quem vem na quinta-feira, a gente mostra tudo separadinho, alma, corpo e espírito, né? Então, se você não vem nas quintas, vem que você vai aprender muita coisa nova. Então, o que acontece? A alma de Jesus, ele não fala o espírito, ele fala a alma. Ele fala assim, olha, minha alma, ela está angustiada, ela está em sofrimento, então vigie comigo para a minha alma. Qual que era o pedido de vigilância? Para que eu faça a vontade do Pai. Para que eu faça a vontade do Pai. Irmãos, qual era o pedido de Jesus? Vigie comigo. E aí ele passa 3 horas em oração, fazendo a mesma oração. 3 horas, como a gente chega nessa matemática de 3 horas? Porque quando ele chega para os discípulos e dizem para eles orarem, depois de 1 hora ele volta. E ele faz isso por 3 vezes. Então Jesus por 3 horas ele está clamando. Irmãos, ele está clamando, ele está chorando, ele está suplicando. Você já viu uma pessoa desesperada clamar, suplicar? Ele chora, ele suplica, ele clama, me livra. Aqui o texto está dizendo, ele faz isso para quem podia livrar da morte. Por quê? Porque para ele não ser entregue, ele precisava do sim de Deus. Ele precisava que o pai dele falasse assim, meu filho, você não vai morrer. Ele não estava pedindo para os homens, ele podia ter chegado e negociado com os fariseus. Ele não estava buscando negociação, ele não estava buscando algum auxílio da terra. Podia ter chegado em Herodes ali, podia ter chegado em Pilatos, podia ter chegado ali em tantos homens que ele foi falar assim, olha gente, me livra dessa. Quando Pilatos falou para ele assim, olha, se você não se defende, eu tenho poder sobre você para te livrar ou te matar. Ele poderia falar assim, então Pilatos, por favor, me absolve, me livra disso. O sofrimento é muito grande. Mas não, irmãos, o filho era totalmente obedecendo ali o pai. Ele era obediente ao pai. Ele estava pedindo a Deus, o Senhor pode me livrar por 3 horas, clamando. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus sofreu muito. Porque Jesus ficaria na cruz, quando ele fala, pai, por que me abandonaste? Ele não estava nem com o Espírito Santo. O Espírito Santo não estava mais com ele, porque o Espírito é santo. E toda a obra, Jesus veio pelo Espírito Santo no nascimento, quando visitou a Maria, e ele volta com o Espírito Santo para o céu. Ele ascende ao céu, o Espírito Santo leva. E esse é o mistério do Senhor. Mas nem o Espírito Santo ficaria. Aí ele pedia, ele clamava, ele chorava. Mas Deus preferiu a mim e a você. Deus, olha o amor sacrificial do Pai. Irmãos, você que é pai, você que é mãe, e o seu amor é muito pequeno em vista do amor de Deus, você imagina o seu filho no leito de um hospital, ou pequeno ou grande, e você poder dar algo para ele, que seja, nós já oramos aqui para a família fazer doação de rins. Você já imaginou um filho seu, uma filha sua, deitada, dependendo de um transplante de um rim, e você sendo compatível, dizer, não, eu não vou doar. Então meu filho ou a minha filha vai morrer. Deus sacrificou o filho dele.
O amor de Deus é maior do que qualquer coisa que você conheça. O amor de Deus é tremendo. Ele não permitiu que Isaac morresse. Ele livrou Isaac, livrou Abraão de passar aquela dor. Mas ele, como pai, se permitiu viver a dor de um único filho, unigênito. Deus não livrou Jesus. Deus não livrou. Ele o entrega. Ele entrega. E eu quero mostrar para você nessa noite o que é o amor de Deus. Tudo que Deus faz por mim e por você é por cuidado. É por cuidado. O sim que Deus fala é cuidando de você. O não que Deus fala é cuidando de você. Você quer ver um exemplo? Quando ele vê no jardim aquela bagunça que Adão e Eva fez. Aí depois de fazer roupa de pele, ele olha e ele diz assim: ele agora é como um de nós. Deus estava conversando, com certeza, com o filho. Deus estava conversando, o Espírito Santo estava ali. Gente, o Espírito Santo sempre esteve. Sempre esteve. Considere um privilegiado, porque você tem o Espírito Santo. Você não tem noção. Sem o Espírito Santo, você não consegue ficar na presença de Deus. É Ele, como a irmã Márcia bem testificou. Aí a Bíblia vai dizer que ele está conversando, diz aí, ó. Agora, ele é como nós, conhecedor do bem e do mal, para que ele não coma da árvore da vida, Deus o expulsou do paraíso. Deus expulsou Adão. Deus deu uma sentença e expulsou do paraíso, mas ele expulsa do paraíso pelo bem dele. Ele expulsou daquele lugar pelo bem dele, porque naquele lugar tinha a árvore da vida. E Deus disse para que ele não coma da árvore da vida e não seja eternamente como o quê? Como um pecador, como um caído. Deus está livrando. Deus expulsou Adão e ele teve que ir para uma terra onde a terra não era boa, tinha espinhos, tinha abrolhos, muito calor. Agora não é mais o clima do Éden. Deus tirou, Deus expulsou o homem do jardim, do paraíso, para proteger o próprio homem. Você entende o que é isso? Para proteger o homem. Por quê? Se o homem comesse da árvore da vida, tudo estaria perdido. Ele seria eterno pecador. Ele passaria a eternidade vivendo como um errante, um pecador, uma pessoa que desobedeceu a ordem de Deus. Aí Deus lança fora do jardim. Mas tudo que Deus faz é para o nosso melhor. O que Deus fez? Deus trouxe Jesus. Deus manda Jesus. Deus envia Jesus. Deus deixa Jesus passar por todo o sofrimento que ele passou. Desde o início, sendo ele rei, ele nunca viveu como rei. Jesus vivia menos do que um servo. Eu não vou dizer um escravo, porque um escravo não tem liberdade, mas Deus mandou o filho dele para viver como servo. Precisava de oferta de mulheres, precisava de ajuda de outras pessoas para manter o seu ministério, porque ele trabalhou até 30 anos. Depois de 30 anos, o ministério de Jesus foi patrocinado. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que estava na criação onde havia ouro e prata, ele não tinha. Ele não viveu como rei. Deus é como se ele tirasse a coroa dele. O que Deus fez com Jesus é o que ele vai fazer inverso conosco. Irmão, Jesus tira a coroa e desce. Você está aqui, você veste, você sobe e é coroado. Você entende o que é a promessa de Deus? Jesus tira a coroa, tira as vestes reais, tira todos os súditos dele e faz ele descer e se humilhar. Agora você está aqui, humilhação. Você está passando luta e dificuldade, mas está vencendo, está lutando, está perseverando. Ama a Deus, você vai subir e ser coroado. É o inverso. Jesus, Deus vai e traz Jesus para passar uma luta, para passar uma dificuldade, um rei sem um reinado, e o reino dele não foi considerado e vai para a cruz e morre. Só que quando Jesus morre, o véu do templo é rasgado.
O véu do templo é rasgado. Sabe o que é isso, irmãos? O que Deus fez com a morte de Jesus foi dar acesso ao templo de Jerusalém. Porque o templo de Jerusalém, ele tinha muitas restrições. Pobre não entrava no templo nos dias do Senhor. Por quê, irmãos? Porque para você entrar no templo, você tinha que lavar sua roupa, você tinha que entrar com um animal, alguma coisa, e você tinha que estar ali limpo, tomado banho. Só que a água não é como aqui que sai da torneira. A água é um recurso muito escasso no deserto. Então, banho custa caro, e se lavar custa caro, e sujo não entrava no templo. Pobre, que não tinha condições, não tinha 2 capas, não tinha 2 túnicas, eles não tinham acesso ao templo, e tinha que chegar, era como imposto do templo. Aí o que Deus faz? Rasga de cima até embaixo, as restrições é tirada, não tem pobre, não tem rico, não tem ninguém, todos têm acesso. Entra no Santo dos Santos, não é para pouco, é para todos que creem no Senhor. O acesso é aberto na morte de Cristo. Aí Ele abre o acesso. Aí Ele nos dá a condição de viver, de buscar, de entender dia após dia tudo aquilo que Deus tem para nós. Agora a nossa vida começa a ser transformada. Agora a gente começa a viver no conceito do Senhor, a entender Jesus. Agora, por que Jesus morre? O que Deus vai fazer depois da morte de Jesus? Ele está nos conduzindo de volta ao paraíso. Ele expulsou o homem do paraíso, agora Ele está trazendo o homem de volta ao paraíso. Ele está conduzindo o homem para si. O homem foi expulso da presença dele. Agora, com o sacrifício do Filho, Ele está trazendo de novo o homem para a sua própria presença. Por quê, igreja? Porque agora todos nós somos justificados em Cristo Jesus. Você é justificado não pelas suas obras, não porque você vem para a igreja, não porque você dizima. Você não é justificado pelas suas obras sociais que você faz, ajuda ao pobre, mas você é justificada pelo sangue do Cordeiro de Deus. Agora Ele não só cobre a culpa, mas Ele arranca a culpa. Ele tira a nossa sentença, e Deus está nos levando de volta para o lugar de origem. Olha como Deus é perfeito na nossa vida, irmãos. Deus está nos restaurando. Por quê? Porque Deus não permitiria que pecadores vivessem eternamente, mas Ele quer santos vivendo eternamente. Nós somos santificados pelo Espírito Santo. Nós estamos num processo de preparação, de santificação. E quem saiu do Éden vai ser introduzido novamente, mas pela graça de um Deus de amor. Deus sacrificou primeiro. Deus não levou em conta o sofrimento do Filho para poupar a mim e a você de toda a eternidade de sofrimento. Deus permitiu ali, ouviu as lágrimas. Você leu comigo que Jesus ali, Ele foi ouvido por causa do seu temor, mas Ele não foi atendido. Mas a mim e a você, Deus atende em tantas vezes. Quantas vezes Deus está realizando para nós desejos da nossa alma, financeiros até. Portas que Deus abre. Você tem algo e começa a pedir a Deus, e Deus vai ali e faz para você. Deus faz ali e realiza para você. Porta de trabalho. Quantas coisas Deus tem feito, quantos livramentos. Ele não ouviu. Irmãos, o justo foi punido por todos os injustos. Ninguém faria isso senão o amor do Senhor, senão a bondade de Deus. Aí Ele pega-nos de uma situação que não merecemos e transforma a nossa vida totalmente em Cristo. E quando a gente aproxima com acesso livre, Ele nos cuida e Ele nos trata como filhos amados do Pai, como filhos desejados. Se ninguém mais desejou sua vida, se ninguém mais se alegrou com o seu nascimento, Deus se alegrou. Deus se alegrou.
Se a sua família não celebrou quando você nasceu, Deus se alegrou. É um filho, é uma filha, é alguém importante. Você é alguém importante no coração de Deus. É de Deus. Às vezes você pode olhar e dizer, mas ninguém me valoriza. Mas Deus já te valorizou. Deus já mostrou que você vale o sangue do Filho dele. Deus já mostrou que você vale a dor, valeu a dor de Cristo, valeu tudo. E não somente uma vida, mas o que Deus faz para nós é 2 vidas. 2 vidas. A primeira é essa natural. É essa natural que você vive. É sair para o trabalho todo dia, é alimentar a sua carne todo dia, é fazer as coisas naturais. Mas a segunda vida, essa é eterna. E essa é na presença do Senhor. E sabe o que tem lá nessa eternidade? Lá tem a árvore da vida. E Apocalipse diz que nós comeremos o fruto da árvore da vida. Porque os santos serão santificados e viverão eternamente na presença do Pai. Estaremos com o nosso Senhor. Nós estaremos e seremos coroados e seremos abençoados e já não haverá mais nenhuma dor. Nenhuma dor. Irmãos, nenhuma dor. Jesus aprendeu a obedecer ainda mais, como o texto diz no verso 8, por aquilo que padeceu e foi consumado como sumo sacerdote. E quem entrar na presença dele, quem estiver justificado por ele, vai viver um tempo que não tem mais dor, não tem mais ameaça, não tem mais medo, não tem mais perigo. Nada mais vai nos afligir quando estivermos na presença do Pai. E o que você tem que fazer hoje? O que você precisa fazer? Irmãos, Deus fez a parte dele. Deus dá o filho para ser sacrificado. Deus fez a parte dele. Deus pega o filho e entrega para a humanidade. Pega o santo e entrega pelos pecadores. Jesus fez a parte dele. Obedeceu. Jesus obedeceu. Jesus, ele se esforçou. Jesus, ele orou e pediu oração, não para receber alguma coisa natural, mas ele pediu oração para os seus discípulos, para ajudar ele a vigiar, para ele permanecer em obediência ao Pai. Aí Jesus vem, já sentiu toda a dor. Jesus já sentiu toda a solidão. Jesus já sentiu a ausência, tanto de amigos, tanto de pessoas que receberam bênçãos da mão dele, como aqueles ali que estavam ao seu redor, zombando de tudo. Jesus já passou por isso, Jesus já fez a parte dele. Ele pagou o preço, ele aceitou o não de Deus. Deus disse não, Jesus aceitou. Eu não te livro, filho. Ele foi para a cruz. Eu não te livro, eu não vou livrar você de tudo aquilo que você vai passar. Deus ouviu e não atendeu. Aí Jesus já fez a parte dele. Jesus já veio e já sofreu. Agora, qual a nossa parte para receber tudo? Irmãos, para receber tudo. Deus já provou o amor dele. Jesus já provou que ele foi capaz de sacrificar. E como nós louvamos hoje, ele ressuscitou e fez uma promessa. Ele fez uma promessa, eu vou buscar. Eu vou buscar. E qual é a nossa parte para receber tamanha bênção? É de crer e obedecer, aceitar. Você viu que o texto diz aqui, sendo consumado, vem a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Qual a sua parte? Obedecer. Obedecer as Escrituras. Obedecer o que Deus fala ao seu coração, porque como eu disse no início, tudo que Deus fala através da palavra é proteção. Deus está nos protegendo.
Deus está tentando nos mostrar o caminho que leva para a condenação e o caminho que leva para a salvação. Mas, infelizmente, irmãos, se a gente ficar esperando só que Deus faça a parte dele, que Deus já fez, Jesus já fez a parte e nós não fizermos a nossa, nós estaremos fora desse paraíso que ele tem para dar. Estaremos fora. Por que estaremos fora? Porque nós não cremos, não obedecemos, não aceitamos. Veja o que nós lemos em João 3. Ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo. E qual é a condenação? Aquele que não recebe, aquele que não crê, já está condenado. Condenado. Igreja, eu tenho que alertar você. Tem pessoas que estão achando que tem salvação de outro modo. Eu tenho que dizer para você, firmada na Bíblia Sagrada, não tem. Não tem. Não tem salvação de outra maneira. Não vos enganeis. Não ache que é de qualquer forma, de qualquer maneira. Irmãos, presta atenção. Nós estamos aqui na igreja ouvindo palavra em cima de palavra. Quantos anos você está ouvindo a palavra do Senhor? Quanto tempo você está ouvindo a palavra do Senhor? Nós somos diferentes daquele ladrão na cruz. Existem algumas pessoas que falam assim, não, mas aquele ladrão lá na cruz, aquele ladrão lá na cruz, ele na última hora, no último instante, ele aceitou, ele recebeu. Mas presta atenção, ele não teve a oportunidade que eu e você temos. Ele não teve. Eu tenho que falar isso para vocês, igreja. Não vos enganeis. Tem gente que está esperando a última hora. E pode ser que nunca essa hora vai chegar. As pessoas estão esperando, porque lá na cruz ele é ladrão, ele estava vivendo em piedade, ele estava roubando, ele estava defraudando os irmãos. Aí quando é o momento na cruz, que ele está lá entre dois, Jesus está entre dois ladrões, irmãos, ladrões, salteadores, homens que estavam causando ali na comunidade prejuízo. Quando eles estavam lá, um olha e crê, se você é Senhor, sai dessa cruz e livra. Um ladrão olhou e falou, não tem como ser rei, porque está coroado, ensanguentado, ele está mais machucado que nós, porque eles não passaram pelo que Jesus passou. Eles não estavam com coroa de espinhos, eles não estavam sofrendo daquela maneira, e um ladrão olhou e falou, não tem como ele ser o rei, ele não é rei. Ele não é rei. Mas o outro olhou e falou, não, nós merecemos. Nós merecemos, mas ele não. Irmão, você sabe por que aquele ladrão foi salvo? Porque ele creu vendo Jesus desfigurado, acabado. Ele viu Jesus arrebentado e ainda disse que ele era rei. É diferente de nós que estamos sendo alimentados e temos o Espírito Santo para nos auxiliar. Ele olhou ali para Jesus e ele falou o quê? Quando o Senhor entrar no seu reino, quando o Senhor entrar no lugar onde o Senhor reina, lembra de mim. Jesus estava todo cheio de hematomas. Jesus estava machucado, ferido, nu. E aquele ladrão olhou e falou, mas pode ser o meu rei, é o meu rei, eu recebo como meu rei. E ele aceitou Jesus ensanguentado e acabado, como o rei dele, falou, lembra de mim quando o Senhor entrar, porque eu creio na sua palavra. Aí ele foi salvo. Aí Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu vou te levar para o paraíso. Naquele momento ali, Jesus falou, está tudo restaurado. E aquele homem morreu crucificado, mas morreu em paz. Agora nós estamos num processo. Nós precisamos nos esforçar. A Bíblia diz que desde João Batista afirma, e a palavra do Senhor afirma por Jesus, que desde João Batista, o reino dos céus é tomado por esforço. Esforça-te, igreja. Esforça para ser aprovado pelo Deus da sua vida. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora. Nós não sabemos nada. Não creia naquilo que você acha. Pare de pensar que vai dar tempo de fazer tudo que você pensa e depois vir para a presença do Senhor. Pode não dar tempo. Pode não dar tempo. Você pode perder o que Deus tem para você de mais precioso. A salvação eterna. Escute.
O propósito de Deus é nos salvar. O propósito de Deus é salvar você. Tudo que Deus fez, desde o Éden, desde o primeiro pecado, é dar oportunidade aos homens. É dar oportunidade a cada um de nós. O projeto de Deus é salvar você. Agora cabe a você escolher viver esse propósito. Deus já fez, Jesus já fez. Agora é a sua vez de escolher. Escolher o que é certo, não aos seus olhos. Não segundo a tua vontade. Não segundo aquilo que a sua alma deseja. Mas segundo aquilo que o Espírito Santo te leva. O Espírito Santo está querendo ter mais liberdade na nossa vida. O Espírito Santo está querendo fluir mais na nossa vida. E de algumas formas, pela nossa correria, por todas as obrigações, nós estamos impedindo esse fluir do Espírito Santo. Ei, você só sonha com as coisas terrenas? Seu sonho é muito pequeno. Você não entendeu ainda as plenitudes que Deus tem, o que Ele tem preparado para aqueles que são dEle. Não é só um livramento de um sofrimento eterno. Irmãos, porque quem não for com o Senhor, quem não estiver com o Senhor, vai sofrer por toda a eternidade. É muito sofrimento, não tem tempo. A parábola que Jesus contou falou que não cessa o sofrimento e haverá consciência. Haverá consciência. Você lembra da parábola de Jesus, aquele homem que estava em tormento, ele pede ajuda, ele lembra daquele pobre miserável na porta dele. A Bíblia diz, a parábola de Jesus, que ele vai lembrar ali, nossa, mas esse daí era Lázaro, aquele homem que estava ferido, comendo do meu lixo. Ele estava ali, pede para Lázaro vir aqui, trazer um pouquinho de água para refrescar a minha língua, porque eu estou em tormento. E aí, na parábola do Senhor, ele diz, não, quem está aí, não vem para cá. Não tem mais oportunidade. Aí sabe, olha a consciência de quem é condenado. Então vá lá na minha casa e fala para os meus irmãos. Olha a consciência, irmãos. O condenado lembra da família dele. Ele falou, olha, então vai lá e fala com meus irmãos, para que eles não façam tudo o que eu fiz, para que não venha para esse lugar de tormento. Não, que eles não venham, só pode fazer um favor para mim. Se não tem jeito para mim, salva a minha casa. Ele tem consciência, irmãos, num momento de tormento. Você imagina você ter consciência de todo o erro que você fez e quantas oportunidades você teve de escolher o certo e agora você está em tormento? Você tem noção do que é isso? E dizer, eu fui condenado e passar aquilo na sua mente, não foi por Jesus. Jesus me deu a oportunidade de consertar aqui. Jesus me deu a oportunidade de perdoar ali. Jesus me deu a oportunidade de vigiar com a minha língua. Jesus me deu a oportunidade de me santificar. Eu quis fazer o que a minha alma queria. Eu quis prazer, eu quis o que eu gostava. E agora eu estou aqui. Imagina isso sempre. E quando ele pede, vai lá, fala para eles aonde eu estou. A parábola de Jesus diz que não. Ninguém vai. Que eles acreditem nos profetas. Que eles acreditem naqueles que estão pregando a palavra. Escuta isso. Eu não estou trazendo a Bíblia, um evangelho segundo a pastora Elisângela, como em alguns lugares fazem. Tem evangelho segundo Allan Kardec, tem muita coisa aí, irmãos, que o povo pensa que é Bíblia, não tem nada de Bíblia. Eu estou trazendo a palavra do Senhor, eu estou pregando para você e dizendo para você que você, o caso não é como ladrão na cruz, e você precisa cuidar e vigiar. Se Jesus era santo, vigiou lá para não fazer o que ele queria, mas para fazer a vontade do Pai, muito mais nós temos que vigiar. Deus te ama e Deus já fez tudo que ele podia fazer. Mais que isso, para que ninguém reclame que Deus é injusto. Quando Jesus morre, Jesus vai cativo
ao cativeiro. Deus é justo. Quem morreu antes de ver Jesus, o Senhor vai. Efésios diz que ele foi. Ele desceu e ele foi pregar os cativos no cativeiro. Só que quando Jesus chegou ali, não era o espírito dele. Nós falamos disso em culto de libertação. Não era o espírito, era a alma de Jesus. Era a alma de Jesus. A alma de Jesus desce. Você acha que porque a Bíblia diz que ele subiu e ele trouxe a chave? Ele trouxe a chave da morte e do inferno. Porque ele teve que descer. Ele teve que descer e ali tinha muitos cativos no cativeiro. Tem gente que pensa, não, morreu, está lá no túmulo até o julgamento. Mas Jesus desce e vai cativo ao cativeiro. Só que quando Jesus chega lá, a alma dele não tem pecado. E escuta, o diabo só segura quem tem dívida com ele. Vive em pecado, ele tem direito. Igreja do Senhor, a alma de Jesus, ela não tinha pecado. O demônio não pôde segurar o Senhor lá, porque ele era limpo, porque ele era puro. Ele desce e ele diz, me dá a chave agora, a chave que você tomou de Adão, a autoridade que você tomou de Adão. Ele pega a autoridade de volta, ele pega de volta, ele sobe. E a Bíblia diz, para você entender o quanto isso é verdadeiro, eu estou lendo para você em Hebreus que ele era o sumo sacerdote. Quando Jesus sobe, o espírito de imediato foi para Deus, mas a alma foi lá no cativeiro. Teve a oportunidade. Aí Jesus sobe, ele tem a chave. Apocalipse diz que ele tem a chave do inferno e da morte. E a morte será a última a ser derrotada. E a Bíblia diz que quando ele vem, Maria está chorando demais no sepulcro. Maria está chorando desesperada, com o olho inchado, 3 dias chorando. E ele chega até Maria. E quando ele chega até Maria, a Maria ali naquele momento não conhece até ele dizer o nome dela, Maria. E quando ela ouve, mestre, Rabone, Jesus diz, não me toca. Não me toca porque eu ainda não subi ao meu Pai. Irmãos, a palavra de Deus é linda. Não me toque porque eu não subi ao meu Pai. Maria, não me toque. Você sabe por que ele fala isso? Porque na lei, o sumo sacerdote, quando vai entrar no lugar santo dos santos, a mão dele tem sangue. E ele não pode ser tocado por ninguém. Há uma santidade em volta, porque ele tem que representar o povo e ele mesmo. Ele entra para sacrificar, para colocar o sangue na arca da aliança. Ninguém toca o sacerdote. Então ninguém poderia tocar. Jesus é o sumo sacerdote, diz Maria, não me toque, porque eu ainda não subi diante do Pai. Sabe o que era isso? Se o sacerdote entra no Santos dos Santos, eu vou diante do Pai justificar os meus. Justificar os meus. Ele sobe diante do Pai e depois ele vem para os seus discípulos. A palavra de Deus é tremenda e Jesus está dizendo, cuida, cuida. Eu dei o Espírito Santo, cuida da sua salvação. Você está cuidando de tanta coisa, você cuida do seu dinheiro, você cuida da sua casa, você cuida da sua salvação. Cuida da sua salvação. Você está cuidando de tudo, só está esquecendo daquilo que não tem dia para acabar. Só hora para começar. Porque a eternidade, irmãos, com Deus ou fora de Deus, nunca acabará. Fica de pé comigo. Escute, Deus quer te salvar. Deus quer te salvar. Mas escuta, você tem que aceitar isso. Você tem que aceitar. Porque Deus entregou, e Deus, quando Ele entregou o filho dele. Ele não teve dó. Ele não teve, ele se compadeceu com certeza, mas ele deu as costas para o filho lindo, limpo, justo, nunca pecou, nunca pecou. Ele deu as costas para o filho dele, para não dar as costas para mim e para você. Ele deu as costas para o filho perfeito, para não dar as costas para muitos filhos imperfeitos. Aí ele fez, foi voluntário. Agora você também precisa ter um coração voluntário.
Você precisa também querer o que Jesus tem para você. Às vezes a gente quer tudo de Jesus, a gente só não quer verdadeiramente obedecê-lo. Mas ele só se torna salvador de quem obedece. As pessoas dizem, é muito difícil. Irmãos, pode ser difícil, mas tem uma recompensa tão grande. Tão grande. É uma recompensa tão maravilhosa. Então agora é hora de você aceitar. De você aceitar todo dia. Irmãos, quando a gente convida alguém, diz, olha, tem alguém para aceitar Jesus. Tem alguém que quer fazer uma aliança com o Senhor Jesus. E quando a gente levanta a mão, a gente está recebendo justamente isso. A gente está recebendo o sacrifício dele. A gente está crendo em tudo aquilo que ele fez por nós. E nós sabemos que sem ele não há salvação. Aí às vezes passa um período da sua vida, você na igreja, começa o desânimo. Aí vem aquele desânimo. Aí tem algumas pessoas, né, que tem aquele desânimo, aquela tristeza, já não tem mais a mesma alegria. Mas o que Jesus fez, ele fez com intensidade. E o Espírito Santo quer nos despertar para sermos intensos, para amar o Senhor, para amar o Senhor. Ele nos amou primeiro. Aí já foi consumada a parte do Pai. Já foi consumada a parte do Filho. E para você não reclamar, tem ajuda aí do Espírito Santo. Tem o Espírito Santo. Para você não dizer que Deus está cobrando muito, que Deus está exigindo muito, Ele fez de você uma casa aqui. E a autoridade foi em Jesus. Jesus ressuscita, e quando ele ressuscita, ele vai com os seus discípulos, ele vai ali com todos aqueles que estavam com ele antes, restaura o ministério de Pedro, ele mostra ali a misericórdia. Se Judas tivesse se arrependido, pedido perdão, Jesus tinha liberado perdão. Jesus tinha liberado perdão para Judas. Se Judas tivesse arrependido de tudo que ele fez, não com remorso, mas no arrependimento, Jesus tinha liberado perdão, porque Jesus chama ele de amigo. Jesus não é hipócrita. Jesus teria perdoado até Judas que o traiu. Jesus perdoaria todos. Ele perdoou lá na cruz do Calvário quem estava ali jogando para ficar com as vestes dele. Ele falou, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus perdoaria. Aí quando Jesus sobe, ele sobe pelo Espírito Santo. Por que Jesus fala para os discípulos permanecer em Jerusalém até que venha sobre nós o Espírito Santo, sobre vós o Espírito Santo? Por quê? Porque tudo que aconteceu na vida de Jesus foi pelo Espírito Santo. Só na cruz ele estava sozinho. Teve que fazer ali o maior sacrifício. Mas ele ressuscitou pelo Espírito Santo. Ele subiu aos céus pelo Espírito Santo. E ele deu o que ele tinha. Depois de 10 dias... Ele deu o Espírito Santo. Por isso ele diz, eu orarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador. Nós precisamos que Jesus pedisse ao Pai para dar o que estava ali agindo nele. Ele sobe com o Espírito Santo e ele diz para o Pai, ele ora, ele roga para que eles venham ter outro Consolador, e ele cumpre a promessa. E hoje você fala em outras línguas, e hoje você recebeu o Espírito Santo, e hoje você é cheio do Espírito Santo. Se ele não mentiu sobre o Espírito Santo, ele não vai mentir sobre te levar de volta. Ele não vai mentir. Você fala em outras línguas, fala pelo dom do Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo na hora da sua conversão. O que ele fez para os discípulos, ele fez por você. Você é cheio da presença dele. Agora você acha que na hora de levar embora a igreja, ele vai mentir? Ele voltará. E a Bíblia diz que quando ele voltar, ele nem vai tocar essa terra, porque ele só vem por você. Ele só virá por você. Ele vai levar aqueles que são dele. Ele só vem buscar os dele com tanto amor. Aqueles que já morreram sendo fiéis a Ele, Ele vai dar-lhe honra maior sobre aqueles que estarão vivos, porque a Bíblia diz que jamais aquele que morreu primeiro, ele ressuscitará primeiro. Os vivos não vão preceder os mortos, porque Ele vai colher, as sepulturas abrirão, que é dele, subirá.
O que é dele não ficará. Ele não mentiu. E aí ele vai levar a mim e a você. Ele vai levar. Ele vai nos levar. Mas para isso, hoje, você faz escolha. Ei, escute. Você tem que escolher Jesus todo dia. Todo dia. Lembra do louvor que a gente já cantou tanto na igreja? Eu escolho Deus. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Quando você pecar, quando eu também peco, eu corro ali para a oração, eu vou pedir misericórdia, eu vou dizer, Deus, não desista de mim, me dá outra oportunidade, me ajuda, Senhor. Quando às vezes a gente está guardando ali uma tristeza, uma mágoa no coração, a gente tem que correr para os pés dele, Senhor, limpa meu coração, limpa minha vida, eu não quero perder aquilo que o Senhor tem para mim eterno. Vai limpando, Jesus, vai tirando. Eu me arrependo do que eu falei, eu me arrependo daquilo que eu disse, eu me arrependo daquilo que eu fiz, eu me arrependo, Senhor, eu quero a tua presença. Isso é viver para Ele todo dia, todos os dias. E não tem companhia melhor, porque como eu orei, irmãos, você nunca terá paz longe do Senhor. A alegria humana nunca se comparará com a alegria do Senhor. E essa alegria do Senhor é a nossa força, amém? Eu quero convidar em nome de Jesus, os irmãos vão me ajudar na ceia. Nós vamos ler aqui o texto, nós vamos orar pela ceia, depois nós vamos terminar orando.